Oi, gente. Para quem viu os dois últimos vídeos, né, trabalhando com LiDAR, com dados LiDAR de modelo digital de terreno, do GeoSampa e no QGIS, esse aqui a gente vai fazer uma tentativa, eu vou demonstrar um método, né? Enfim, ele não é um método é, que deixa as edificações exatamente como a gente costuma ver, com restituição manual, mas ele extrai as feições das edificações de uma maneira simples, assim que eu acho, né? Então a gente tem aqui o mesmo modelo digital de superfície que a gente já vinha trabalhando, e a gente pode abrir ele aqui no QGIS, lembrando aqui, né, do Shift. Ele é um pouco maior esse arquivo, né, porque além do terreno ele tem todas as outras feições, mas a partir do momento que ele abre no Cloud Compare, ele, como ele usa OpenGL, ele acaba sendo bem eficiente assim do ponto de vista de visualização, né? Então a gente aqui dentro a gente tem diversas classificações aqui nesse modelo, né? Então a gente pode visualizar que as em verde são as edificações e eu quero só essa classificação. Então, segundo a SPRS, a classe número 6 são as edificações, eu posso exportá-la. Então aqui eu tenho um, um conjunto de dados de nuvem de ponto só com a classificação. Mas cada um desses pontos aqui, ele está ele tá enfim, ao nível do solo. O Z, ele está não ao nível do solo, desculpa, ele está ao nível do mar, né? Então essa cota representa a distância até o, o nível do mar. Então o que a gente quer aqui, na verdade, a gente quer usar esse user data, que ele já está classificado, na verdade, desculpa, com altura em relação ao solo, né? Um algoritmo conhecido como HAG, Height Above Ground. Então, cada um desses elementos é a distância em relação ao terreno já processado. A gente pode, na verdade, transformar essa dimensão na coordenada. E como é que a gente faz isso? Através do menu Edit, Scalar Fields, ele tem que estar selecionado, tá, gente? Desculpa. Essa camada tem que estar selecionada e o atributo que a gente deseja, o user data, ele tem que estar ativado, né? O Scalar Field. Então a gente vem aqui novamente, Scalar Field, set Scalar Field as coordinate. Então eu vou substituir o Z por esse valor. Ele já imediatamente ele já sai daqui da tela. Então a gente vê que o conjunto de dados inicial está próximo lá à cota 800 ali da Vila Madalena, e a gente tem esse novo conjunto de dados só com as alturas das edificações, tá bom? Então vamos desligar aqui o de cima e começar a trabalhar com o de baixo. Só para certificar, eu já falei no outro vídeo, mas é sempre bom a gente olhar o Global Shift, né? Se ele se manteve. No caso aqui ele se manteve, então a gente exportando esse conjunto de dados, ele vai estar na coordenada geográfica adequada. O que a gente tem aqui para trabalhar, para extrair essas feições? A gente tem esse elemento aqui, que é o Cross Section. Ele também está aqui no menu Tools, Segmentation, Cross Section. Só que é o seguinte, como ele está com o grupo todo, ele faria um cross-section de todos os elementos e não, por exemplo, numa mesma edificação, que a gente tem alguns volumes, alguns gabaritos distintos, ele não iria recortar isso. Então, o que é interessante a gente fazer nesse caso aqui? Usar uma clusterização. O Cloud Compare, ele não tem uma clusterização assim muito eficiente, mas ele acaba usando o Octotree. Então, se eu gero um octotree aqui e esse grid step é mais ou menos a distância entre os pontos, ou melhor, antes disso eu vou fazer um outro pré-processamento para a gente deixar essa nuvem de pontos aqui mais controlada, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou rasterizar ele a cada 50 centímetros, então eu vou criar um grid de 50 centímetros, usando o próprio user data na direção Z, com o valor máximo desse ponto. A gente poderia aqui utilizar o valor médio,
eu prefiro utilizar o valor máximo. Por que isso? Porque ele me cria um grid, né? Um grid mais controlado de 50 centímetros e a gente pode exportar essa nuvem, então, e passar a trabalhar nela. Vejam que esses pontos das laterais aqui, ele praticamente excluiu, porque eu tenho uma concentração, uma densidade muito grande nas laterais dos edifícios, né? Se a gente abrir aqui esse conjunto, a gente pode ver, e quando a gente posiciona no top view, a gente pode perceber que tem uma concentração grande nesses pontos de borda e que acaba não dando certo. Se alguém conseguir fazer de uma forma diferente, avisa que pode ser interessante também. A gente está sempre correndo atrás de novos métodos, novas maneiras de fazer isso. Mas aqui, agora, reparem novamente, né, que o Global Shift ele se manteve aqui nesse conjunto de dados. Eu posso clusterizar. Então aqui a gente tem que prestar atenção nesse grid step, que é mais ou menos o tamanho da célula, né, aqui 57 centímetros. Eu vou colorir ele para a gente poder visualizar. Esse processo, normalmente, ele leva algum tempo, ainda mais para um tamanho igual ao que a gente está trabalhando aqui, de um SCM. Ele pode levar algum tempo, depende muito da sua máquina, da placa de vídeo. Eu vou pausar o vídeo e quando ele voltar, eu aviso vocês. Pronto, ele já processou. E aqui a gente pode ver que ele gerou, na verdade, um conjuntinho para cada agrupamento que ele encontrou aqui. Então, a partir disso, a gente pode agora, selecionando esse agrupamento, nessa série de grupos aqui, a gente pode executar o cross-section. E esse cross-section, na verdade, a gente tem uma ferramentinha aqui chamando Contour. Extracts, aqui a dica que ele dá, né? Extracts the contour as polylines, concave rule. Então ele cria um agrupamento côncavo, né? Então, enfim, ele entra nas ilhas, inclusive, e ele gera esse processamento. Na dimensão flat em Z e um tamanho máximo de borda que eu vou setar para 2 metros, não precisa do multipass, ele costuma ter um bom desempenho. Esse algoritmo ele é mais rápido que o anterior, a partir do momento que ele já está agrupado. E se eu desligo a camada, aí eu consigo ver o processamento já realizado, né? Aqui é interessante porque a gente vê que o desenho não é aquele que nem eu havia falado para vocês, que a gente costuma ver na restituição cartográfica manual. Mas ele é muito aproximado, né? Você vê que ele colhe os pontos, enfim, e ele aproxima bastante. Ele é 3D, então, ou seja, se a gente exportar isso para um DXF, a gente vai perceber que ele tem o eixo Z a partir do solo, considerando o solo como zero, né? Então eu posso simplesmente, clicando aqui nos contornos, salvar isso como uma geometria DXF. Deixa eu salvar na mesma pasta que a gente estava trabalhando. Vídeos, MDT Lider. Então eu vou salvar edif como DXF. Então aqui ele fala que edif já foi salvo com sucesso. Se a gente for lá para o QGIS ele lê DXF, né? Por ser um DXF métrico principalmente. E aqui estão as edificações. Já é bom a gente setar o sistema de referência de coordenada. Então aqui a gente tem as edificações em polilinhas, tá? A gente pode aqui rodar algumas simplificações, né? Eu posso simplificar essas linhas. Tem um algoritmo conhecido Douglas Pelker, que ele é interessante. Então, ele não é destrutivo, que ele gera uma outra camada em memória e a gente pode comparar aqui, né? Eu vou tirar esse raster. Então, a gente tem aqui a camada original e a simplificada. Eu gosto da simplificada porque a gente tem uma quantidade de geometria bastante grande aqui, né? Então eu acho que pode ser interessante.
No caso dessa geometria, como ela é 3D, eu acho que é interessante a gente extrair o Z, ou então a gente pode extrair ele depois, no final, né? Porque aqui eu posso pegar essa geometria simplificada, transformar num polígono com o algoritmo de polygonise. Ele vai criar uma camada de polígono. É interessante só tomar cuidado porque ele sobrepõe os polígonos, né? Então, se a gente for fazer conta com esses polígonos, pode não ser a coisa mais interessante a fazer. E esse polígono ele não tem atributo nenhum, né? Então, se a gente quiser, por exemplo, extrair o Z, a gente pode Z, extrair valores de Z dos polígonos. O sumário, a gente pode só o primeiro, porque esse polígono ele é flat, né? Então eu posso extrair o Z, começando com o prefixo Z, extrair. Então aqui nesse extraído a gente tem a altura da edificação, o que pode ser interessante, né? Aquele user data ele é um valor de byte, mas aqui ele acaba sendo um valor decimal porque justamente ele pega o plano mais próximo do cluster, né? Enfim, e aqui a gente pode usar uma cor, por exemplo, para graduar esse elemento Z, classificando, e a gente chega mais ou menos naquele mesmo valor que a gente viu aqui com a nuvem de pontos, né? Utilizando no vídeo anterior, tá? É interessante porque aí a gente pode agora exportar, talvez no próximo vídeo eu vou mostrar isso, como a gente exportar isso pro Blender para ter uma visualização 3D. Esse terreno é muito acidentado, então alguns edifícios acabam tendo esse problema que a gente precisa considerar, justamente pelo terreno ser acidentado. Talvez, em vez de trabalhar com o user data, trabalhar com o próprio Z e descontar de uma média do tamanho do lote, tá? Então, quer dizer, é questão de se considerar, olha, aqui isso é muito claro que aconteceu, justamente porque a gente tem aqui uma região bastante acidentada, né? Então, quer dizer, como eu falei para vocês, é um algoritmo, é um método experimental que vale a pena conhecer, mas que a gente tem que usar com um certo cuidado. No entanto, para quem quiser usar, para quem quiser fazer cálculo, né, com área de edificação, no GitHub de GeoInfo, a gente tem aqui, eu vou deixar o link para vocês, esse processamento feito para a cidade inteira, né? O GitHub aqui é muito fácil, quem não souber usar o GitHub é só fazer o download, ele vai gerar toda essa estrutura de diretórios aqui para vocês. Eu tenho ele aqui, raster das edificações, né? E aqui os resultados, na verdade, eles são esses MAI, modelo de altura da edificação, e o MAC, que é modelo de altura da copa, né? Então, por exemplo, essa região aqui da Vila Madalena, provavelmente ela está no MA10. Vamos ver se é isso mesmo. Então, a gente tem aqui o extraído. Vamos colocar aqui o MA10. Ele está em GeoPackage e em TIFF zipado também, tá? Então, o TIFF zipado ele já vai abrir na hora. Não tá, tá no MAI 11. Vamos remover esse aqui, então. E vamos colocar o MAI 11. Então, tem aqui o MAI 11. Vocês veem que nem dá para perceber, né? Só quando a gente desliga, que ele está exatamente aqui em cima, porque foi esse processamento que a gente acabou fazendo em Python. E ele tem o modelo das edificações, né? O modelo da altura das edificações, que é muito interessante para a gente poder fazer conta. Vamos colocar aqui uma falsa cor. Eu não classifiquei, eu sempre esqueço de classificar. Aplicar. Então a gente tem o modelo das edificações. É bem interessante, né, usar isso, se a gente não precisar do polígono. É bem interessante e ainda tem, vamos dizer assim, a possibilidade
de usar também o modelo de altura de copas para fazer as análises e relacionar com as edificações. Então eu tenho aqui o modelo de altura de copas. Deixa eu fechar aqui. Na verdade eu errei de novo, é um MAC 11, modelo de altura de copas 11. Então aqui está o modelo de altura de copas, eu vou deixar ele em verdinho. Banda simples, falsa cor. Vamos remover esse 1, ou então deixar ele transparente, né? Para a gente poder ver o que acontece embaixo. E aí eu tenho o modelo de altura de copas e modelo de altura de edificação, que é compatível com o LAS que a gente acabou baixando, né, do GeoSum. Bom, é isso, gente. Eu acho que espero ter dado insumos aí. Não é um algoritmo pronto, mas na verdade é um método que, dependendo da aplicação, cada um acaba utilizando parte dessa ferramenta e desenvolvendo a própria maneira aí, com autonomia, para acessar os dados publicados, tá bom? Obrigado.